Da Epístola do Bem-aventurado Paulo Apóstolo aos Filipenses. Irmãos, Cristo fez-se por nós obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou à parte os 12 discípulos e disse-lhes: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 26 de abril, nós celebramos com toda a igreja que está no Brasil, nós celebramos um marco histórico do início da nossa civilização. Nós celebramos o aniversário da primeira missa celebrada nesta pátria, a primeira missa que consagrou este território pela efusão do preciosíssimo sangue de Cristo no sacrifício do altar. Era um domingo, 26 de abril de 1500, domingo in albis, domingo da oitava de Páscoa, domingo da Pascuela, e naquele domingo o chefe da expedição, Pedro Álvares Cabral, de todos tão conhecido, ordenou que todos os soldados, todos os marinheiros, todos os capitães se apresentassem diante daquele altar que fora improvisado para este fim. Uma grande cruz foi erguida na ilhota de Coroa Vermelha. Hoje é uma ilha que não mais existe, o mar a engolfou, então o lugar da primeira missa está debaixo d'água, mas onde hoje é conhecido como Porto Seguro, onde os portugueses aportaram naquele abril de 1500, que marca o início da nossa civilização. Chegando aqui, entre tantas coisas que encontraram, claro, a exuberante beleza da terra, a exuberante fauna, a flora extasiante, encontraram também uma grande população de índios, uma grande população de nativos que, não tendo ainda os rudimentos da fé, por ignorância, porque o Evangelho ainda não tinha chegado àqueles homens, não compreendiam perfeitamente aquilo que o sacerdote dizia, aquilo que era celebrado no altar. Pero Vaz de Caminha, que escreve de volta ao rei de Portugal, Dom Manuel I, escreve de volta falando desta chegada dos portugueses, comenta numa outra carta, não a primeira, mas numa outra carta, comenta a docilidade dos índios em relação à religião católica. Comenta que em determinado ponto de uma missa, os índios que estavam junto com os portugueses, chegavam outros índios, e esses que já estavam desde o início participando da missa, assistindo aquele culto, para eles certamente muito estranho, apontavam para o altar e apontavam para o céu,
de modo a indicar àqueles que chegavam que aquilo que se realizava sobre o altar era coisa divina, era coisa celestial. É uma das páginas mais belas da nossa história, essa primeira missa, esse primeiro encontro de um Brasil ainda nativo com aquele sacrifício, com aquela cerimônia, com aquela religião que há de moldar dali para frente toda a sua existência. Quando um casal recebe um filho, quando a criança nasce, era comum em outros tempos você ter o álbum de fotografias e ali se registrar, as primeiras visitas que a criança recebia. Me lembro que eu tenho um álbum assim, e ali está registrado que entre as primeiras visitas estava a da minha tia materna, já falecida. Se nós tivéssemos um álbum para registrar os primeiros momentos da pátria brasileira, teríamos que registrar ali como a primeira visita, não os portugueses, mas nosso Senhor Jesus Cristo, no sacramento da Eucaristia. Os portugueses estavam ali e isso constituiu o nascimento da pátria. E a primeira visita que essa pátria recebe é a de nosso Senhor. A primeira visita é uma visita celestial, uma visita benfazeja, uma visita que atrai toda sorte de bênçãos para aquela pátria inculta, para aquele torrão ainda por desbravar, para aquele território e, sobretudo, para aquela população. Muito se diz, e os historiadores não são figuras que particularmente conhecidas pelo seu amor à igreja, muito pelo contrário, critica-se muito a ação dos missionários quando aqui chegaram, critica-se muito a ação de Portugal em relação aos índios, fala-se da dizimação da população indígena, fala-se da conversão à força, a conversão à fé católica feita à força, mas ninguém se recorda, ninguém se lembra, certamente por falta de fé, que aquela conversão representou para aqueles povos a possibilidade que antes não tinham, a possibilidade de salvarem as suas almas. De modo que o Brasil deve muita gratidão ao Reino de Portugal. O próprio Reino de Portugal, que nasceu, podemos dizer, do desejo de Nosso Senhor de propagar a fé católica, do desejo de Nosso Senhor de fazer chegar aos confins da terra o anúncio do Evangelho. É assim que nós temos na história a visão de Dom Afonso Henrique, antes da batalha de Ourique, o Senhor que aparece a ele crucificado, ele diz que ali deverá nascer uma pátria, ali deverá nascer um povo que terá por missão a propagação da fé católica. E esta é a razão primeira, não a única certamente, mas a primeira das razões que impeliram Portugal a enviar navegadores através do Atlântico para encontrar outros povos e levá-los à luz da fé. A luz da fé que nos vem não de outro modo, senão através da Santa Igreja. Ninguém pode mensurar o que significou para este país e o que significa para a nossa história a celebração daquela primeira missa. Pela primeira vez, o Brasil ouviu o sagrado latim. Pela primeira vez, no chão desta pátria, foi fincada a cruz de Cristo. Pela primeira vez, sobre um altar aqui construído, um altar improvisado, mas muito bem arranjado, segundo a carta de Caminha, pela primeira vez sobre um altar foi consagrado o corpo e o sangue de nosso Senhor. Pela primeira vez, Jesus, na Eucaristia, se dignou visitar este país. E com a sua visita, e com aquela missa, e com aquela cruz fincada no solo brasileiro, podemos imaginar a cena, os portugueses levantando a cruz de Cristo, preparando o altar para o sacrifício da missa. Com aquela cerimônia, não apenas nascia o Brasil,
mas nascia um Brasil católico. Não apenas nascia uma nova pátria, aquele foi o primeiro ato público em terras brasileiras, a celebração de uma missa, naquele domingo de Pascuela, 26 de abril de 1500, mas a partir daquele dia, Jesus, por assim dizer, tomou posse desta pátria, tomou posse deste chão. Esta terra, conhecida por um tempo como Terra de Santa Cruz, necessita voltar às suas raízes católicas. Necessita voltar os olhos, e mais que os olhos, o coração para o altar, onde perpetuamente Cristo continua a obra da nossa redenção pela Santa Missa. O Brasil não pode jamais esquecer a Santa Missa. É de lamentar que, dentre tantas misérias que vieram e se abateram sobre o nosso país, de modo muito especial, depois do golpe de 1889, uma das grandes misérias que daí vieram foi o Estado laico, a ideia de um Estado não confessional, a ideia de um Estado que abraça todas as religiões e, portanto, não abraça concretamente nenhuma. É muito difícil, deveria ser muito difícil para um fiel católico aceitar a ideia de um Estado laico. Se nós, como católicos, se para nós católicos a ideia de um Estado laico, de um Estado separado da religião, é uma coisa tranquila, devemos entender que pouco ou nada compreendemos da grandeza, da santidade, da perfeição da religião católica. Se um Estado pode equiparar o catolicismo a todas as outras religiões, a todas as outras seitas, se isso é tranquilo para um católico, nós, como católicos, devemos reavaliar o nosso conceito de catolicismo. A nossa fé, a nossa religião não é nem sequer comparável às demais religiões, porque não me consta que Deus Todo-Poderoso tenha descido do céu, se encarnado, sofrido e fundado uma religião, a não ser a religião divina e católica. Por isso que esta data, 26 de abril, é uma data muito especial para o nosso país. É mais importante, obviamente, do que a República. É mais importante do que a independência, que desfez os laços que nos uniam a Portugal, de um ponto de vista político, social, econômico, deu-nos esta independência como pátria. É mais importante até mesmo do que o dia que os portugueses chegaram, porque se não houvesse a missa, se aqui não fosse plantada aquela cruz, se aqui não fosse realizado aquele sacrifício, em vão teria sido a viagem de Cabral. Em vão teriam sido as dificuldades que os portugueses aqui encontraram. Toda a história do Brasil, ela pode se sentir agradecida e deve se sentir agradecida àquela primeira missa. Todas as bênçãos que o nosso país recebeu passaram a fluir a partir daquele dia, a partir daquele ato, o supremo ato de culto da fé católica. Portanto, como católicos, devemos guardar no coração com muito carinho a lembrança daquela missa, a lembrança deste dia, a lembrança daqueles homens. Três nomes pelo menos nos são muito conhecidos: Pedro Álvares Cabral, o chefe da expedição; Pero Vaz e Caminha, que dá a devolutiva, era o secretário, por assim dizer, da expedição, manda cartas a Sua Majestade, o Rei de Portugal. E, claro, ele, Frei Henrique Coimbra, que teve o privilégio, a honra e a graça de, pela primeira vez, oficiar o santo sacrifício da missa na nossa pátria. Portanto, é um dia de fato de profundo agradecimento
Agradecimento que elevamos a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Celebrando hoje esta missa votiva da Santa Cruz, recordando que foi sob o sinal da cruz que nós nascemos como pátria, queremos pedir ao bom Deus que esta mesma cruz que brilha sobre as nossas cabeças à noite, na constelação do Cruzeiro do Sul, ilumine também a mente dos nossos governantes, para que o Brasil volte o seu olhar para a Igreja, para a religião católica, para o santo sacrifício da missa, em última análise, volte o olhar, a mente e o coração para Deus nosso Senhor, de quem fluem, a partir de quem fluem todas as bênçãos que nós gozamos como nação, que nós gozamos como povo. Interceda por nós, Santíssima Virgem Maria, padroeira da nossa pátria, interceda por nós, padroeiro do Brasil, São Pedro de Alcântara. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.